De volta com a segunda parte desta edição especial do Plantão 47. Para você que está chegando agora, nós estamos falando do Dezembro Vermelho, né, mês de prevenção ao HIV, as doenças sexualmente transmissíveis. A Dirce é nossa convidada, juntamente com a Cristiane, elas que trabalham nesse segmento aqui da cidade. Até para a gente continuar aqui, eu gostaria de saber mais dessa preparação. Eu acho que até o pessoal de casa tem essa curiosidade. Primeiro, a sua fala no último bloco. Quando a pessoa procura já, vocês passam para ela que existe ali, dentro dos exames, 50% de chance, né? De sim, de testar positivo ou não. E esse acompanhamento, porque o exame é feito na hora ali, não é isso? Sim. O resultado sai na hora praticamente? Primeiro a orientação, né? Primeira orientação. Isso, pré-teste. E aí a pessoa segue para o laboratório, né? Com uma picadinha no dedo. Né? É uma picadinha no dedo? Isso, uma picadinha no dedo, faz HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, né? Com uma única picadinha. E nesse momento a pessoa volta para a recepção para aguardar o resultado. Mas no início a gente fala para a pessoa, se você teve uma exposição de risco, então você tem que estar preparado para um resultado positivo. Né? E muitas pessoas falam, mas eu tive uma exposição que não é de risco. Mas teve uma relação sem camisinha? Sim. É de risco. Pra gente é de risco. Independente se é com o marido, com o namorado de 10 anos, independente de com quem foi, pra gente é considerado uma exposição de risco. Então, a pessoa, pós esse teste, né? Faz o teste, aguarda 20 minutos e retorna para a sala de acolhimento. Isso, né? Tudo dentro de 20 minutos, no período de 20 minutos. Isso, e aí a gente chama essa pessoa de volta, né? Chama todos, independente de reagente ou não reagente. A gente chama todos dentro da sala para dar o resultado. Sempre separado ali, cada um é individual. Isso, a gente chama, não entra ninguém junto, tanto no pré e pós-teste, é somente a pessoa. Então a gente dá aquele resultado, nesse momento, né, quando é positivo, as reações são as mais adversas, alguns ficam em choque, né, não falam nada naquele momento, então qualquer informação, às vezes você está passando uma informação, a pessoa está como se ela estivesse em outro mundo. Ela não ouviu nada do que você falou ali. Então assim, às vezes você tem que identificar aquele que está absorvendo o que você está falando e aqueles que não absorvem nada. Então, outros choram muito, né? Então, o papel do profissional naquele momento é de ouvinte, né? De acolhimento, porque dependendo do que você falar naquele momento, se for um profissional que não está preparado para esse resultado, para dar esse resultado, pode ser que a pessoa não volte mais ao serviço. Então, ou seja, tem que ter vocês têm que ter todo o cuidado, toda uma técnica ali, um profissionalismo impressionante, porque você tem que dar essa notícia para a pessoa, tem que preparar ela para seguir o tratamento. Sim. Aquele momento é o momento de preparar. Que é feito com vocês o tratamento, isso, né? Porque ela está cheia de dúvidas, né? E medos. E medos também. E medo, muito medo. As duas coisas. As duas coisas. Então, assim, porque assim, a primeira concepção, quando se fala que você é portador do vírus HIV ou às vezes da AIDS, muitos pensam ainda em morte, tá? E assim, a gente tem que mostrar para aquela pessoa que naquele momento não, que isso realmente não é a realidade atual, né? É quem conheceu e vivenciou, ou pelo menos a epidemia da década de 80, sabe que grandes pessoas morreram por AIDS, né? Eu falei até com a Cristiane, né? Eu lembrei do Cazuza na época, o Renato Russo, o Fred Mercury. Recentemente tivemos o George Michael agora também, né? Outro aço da música, e outros também. Outros, né? Então, assim, porque na época não tinha tratamento mesmo. Isso marcou, né? Marcou as pessoas. Marcou as pessoas, né? Então, assim, a visão que muitas vezes as pessoas têm é do Cazuza, da imagem do Cazuza lutando contra a AIDS na época, né? E assim... A mãe dele, né, criou uma ONG, né? Sim, exatamente, criou uma ONG. E assim, algumas pessoas ainda têm essa, vamos dizer, essa representação ainda, que você ser portador do vírus HIV, você ter AIDS, é morte, né? Então, assim, a gente tem que
desmistificar isso da pessoa, não. A realidade é outra, né? E a qualidade de vida é outra. Bom que nós estamos falando disso hoje, né? Sim. Que realmente lá naquela época era morte mesmo, né? A pessoa, a primeira coisa que vinha na mente era, puxa, né, vou morrer. Hoje em dia, né, isso mudou. Nossa, e mudou muito. Dentro dessa abordagem, Cristiane, já aconteceu, pelo tempo que você está lá, da pessoa ir fazer o exame e levar ou a mãe, ou o pai, ou o companheiro junto pro exame? Sim. Acontece também? Sim. A pessoa não vai sozinha, então? Não. Muitas vezes não, é raro, mas algumas pessoas levam. E quando a gente já chegou a ter resultados reagente, positivo, que a pessoa estava acompanhada, por exemplo, por um parente. Sim. E aí, naquele momento, a pessoa optou por chamar aquela pessoa que estava ali para acompanhar. Até no momento que vocês vão falar, tem que ser separado, independente se está acompanhado ou não. A gente dá o resultado. Sim. E pós isso, a pessoa falou, eu quero chamar a pessoa que veio me acompanhar. Então, é uma opção da pessoa. É um direito dela querer falar para as outras pessoas ou não. O que a gente orienta você tem uma parceria sexual? Se a pessoa falar tenho ou não tenho. Então, se você tem, o interessante é você conversar com ela sobre isso, né? Porque a pessoa se expôs, né? Você se expôs. Se vocês optaram por ter uma relação sem camisinha, essa pessoa precisa saber. Mas isso é uma opção dela, porque é um direito dela falar ou não. E então isso a gente não interfere, né? O que a gente quer daquela pessoa é que ela não saia daquele serviço com dúvidas e que retorne ao nosso serviço, mesmo que ela não vá passar ao médico naquele dia. Então a gente tem infectologistas que atendem com a gente. Após um resultado positivo, vai ser encaminhado para a DIRCE, né, que é o SAI, que já é um serviço de atenção especializada. Dentro do mesmo serviço, a gente é dividido em CTA, que é o Centro de Aconselhamento, Testagem e Aconselhamento, e o Serviço de Atenção Especializada, que aí já é o tratamento. Então, a gente faz a parte de aconselhamento e encaminha para o SAI. E aí começa o tratamento. Aí uma bateria de exames, né, DIRCE, aí já é a parte da enfermagem. E aí vão pedir novos exames ali, começa... Sim, uma vez que é feito o diagnóstico, por exemplo, realmente a pessoa é portadora do vírus HIV, a primeira coisa que nós precisamos saber é como é que está a imunidade dessa pessoa. Porque acho que todo mundo sabe, né, que o vírus HIV, ele é um vírus que ataca o nosso sistema imunológico, né? Então as pessoas, elas têm as infecções oportunistas, né, que a gente fala, que na verdade são as infecções que é por conta das nossas defesas que caem, né? O vírus acaba com o nosso sistema. Então, um dos primeiros exames que nós temos que realizar nessa pessoa que está com diagnóstico recente é ver como é que está essa imunidade. Então, são feitos 2 exames, basicamente, né? Que são o CD4 e a quantidade de vírus, né? Que é a carga viral. Isso tudo pode ser no mesmo dia até? Não. Esse exame, como não é feito no município de Poços de Caldas, então tem um agendamento, é um laboratório especializado para isso, né? Então, esses exames são feitos no município de Uberaba, né? Então, assim, demandam um tempo. Leva um tempo ainda. Leva um tempo. Agora, é claro que nós não estamos falando de um resfriado, né? O fato de vocês darem essa notícia, hoje em dia, creio eu, Cristiane, que a maioria das pessoas que passam por lá, elas saem com o resultado que elas esperavam, pelo menos eu penso isso. Isso é complicado de responder. É difícil. Porque assim, existem pessoas que já têm uma exposição, sabe que ela pode ter se contaminado, então ela chega preparada, mas ninguém está preparado para ouvir o resultado. Ninguém. Não tem uma pessoa preparada para ouvir, você é portador do vírus HIV. Então, assim, as pessoas não estão preparadas para ouvir. Nesse momento é o que a gente falou, é uma sensação de medo, né? Medo do que ela vai enfrentar, do preconceito que ela mesma vivenciou, porque ela sabe o que as pessoas falam sobre isso. E é algo que a gente tem que trabalhar, porque o preconceito é o que mais machuca, né? Não é o tratamento em si, porque hoje a pessoa com HIV, ela vive bem,
né? Ela tem uma qualidade de vida. E por que que as pessoas com HIV não mostram a cara? Por que que elas não procuram um programa de TV para falar sobre isso? Porque o preconceito ainda machuca muito. Como que eu vou chegar na minha comunidade e vou falar, ó, eu sou portadora do vírus HIV, Sim. né? Como que aquelas pessoas vão reagir? Vão receber ela ali, né? Então, aquele estigma, aquele preconceito de 1982 à frente, ele ainda existe. Então, as pessoas não mostram a cara. E é devido ao preconceito, né? Da falta de informação. Daí eu vejo a importância dessa lei e do Novembro Vermelho. Eu acho que isso vai poder Sim. desmistificar muita coisa que as pessoas têm dúvidas, não é? É, porque na verdade é o Dezembro Vermelho, mas é conscientização Só mesmo. conscientização. É conscientização. Que tem que ser o ano todo, né? É, na verdade é todo dia. São todos os dias que tem que se trabalhar essa conscientização mesmo. É realmente uma coisa muito importante que a gente fala é a discriminação. Às vezes a própria pessoa que é portadora, ela não se aceita portadora ainda, tá? Então isso é uma dificuldade muito grande para a gente poder chegar a essa pessoa, né? Para ela poder começar a fazer o tratamento, ela reconhecer que ela realmente precisa disso, né? Então, assim, além do preconceito das outras pessoas, às vezes o próprio portador tem essa dificuldade, muitas vezes, da aceitação. Eu tive a oportunidade na rádio difusora, na extinta difusora hoje, né? De entrevistar um portador de HIV aqui de Poços de Caldas. Isso há alguns anos atrás. Eu sempre encontro com ele na rua, sempre falo com ele. Então eu vou fazer o convite para que ele venha para a gente conversar novamente, porque eu acho que isso tem que sair. É claro que é um direito da pessoa. Isso. Né? Eu imagino que muitas pessoas hoje, né, estão aí no dia a dia. Sim. E às vezes nem a própria família sabe que ela está contaminada. Tem muito isso, né, Dias? Tem muito isso, que eles não querem que ninguém da família saiba. Até mesmo a família. Até a família. E a gente teve casos já de que a família só foi descobrir no momento que realmente a pessoa adoeceu. Só nesse momento? Só nesse momento. Desconheciam, tá, que realmente a pessoa era portadora. Pois é, e nesse caso aí a família procura por vocês? Geralmente? Muitas vezes procuram. Vão lá, olha, mas é muito isso, importante, vamos dizer, salientar a importância do sigilo. Então a gente tem que respeitar isso do portador, tá? Então às vezes ele não quer que a família saiba. Tá? Mesmo a família já desconfiando. Mesmo a família desconfiando. Então assim, dentro do serviço, o sigilo, a confidencialidade, não damos informações em hipótese nenhuma, só com autorização realmente da pessoa. Quando a gente liga para o paciente para avisar alguma consulta, a gente não fala de onde fala que é da Secretaria de Saúde. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um direito da pessoa, esse sigilo. Tanto o sigilo médico, quanto o sigilo no trabalho. É uma questão de ética mesmo, isso, né, de vocês. O teste de HIV não pode ser pedido para admissão ou demissão em serviços públicos ou privados, então isso não pode ser pedido. Nem para adentrar a clínicas de recuperação, não pode, isso está em lei, tá? E o sigilo médico, né? Porque o médico não pode colocar o CID da doença no atestado da pessoa. E, em caso de trabalho, ele tem que averiguar a capacidade laborativa da pessoa, mas não colocar o CID. Não pode colocar o CID. Isso. Ele só pode falar se a pessoa tem condições ou não para o trabalho, mas não. O médico está testando, não mencionar não tem condições. Isso, não mencionar o HIV. Muito bem, olha só, você que está precisando trocar o sofá da sua casa, dá uma passadinha na Sofá e Companhia, aqui em Poços de Caldas, ali na Mansur Fraia, ao lado da Germânica, sempre com grandes promoções, é loja de fábrica, entrega para Poços de Caldas e toda a região. Vai lá, fala com o Emerson e toda a equipe. Tem promoção, lá você compra um puff por R$30, 3 puffs, R$60 na Sofá e Companhia, mas essa grande parceira aqui do Plantão 47. Manda sua mensagem pra gente, nosso WhatsApp à disposição, 999-27-3591. Você acompanha a nossa programação também através do nosso site, que é o www.tvplan.com.br. Estou aqui com a Dice, coordenadora do programa DST AIDS, e também com a Cristiane, assistente social do programa DST AIDS. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco eu volto com a terceira parte desta edição especial do Plantão. Até já!